ter sentido mal na terça-feira, o cenário repetiu-se com André Ventura a ter de ser retirado em braços de uma arruada em Odmira. O líder do Chega caminhava entre a multidão quando levou as mãos ao peito em aparente esforço. Foi agarrado pelos seguranças e retirado do local. Numa ambulância foi levado para o Centro de Saúde de Odmira e, perante a avaliação clínica, foi depois encaminhado para o Hospital de Santiago do Cacém. André Ventura teve alta na quarta-feira, depois de ter sentido mal durante um comício devido a uma alteração da tensão arterial e um aparente espasmo esofágico. Marcelo Rebelo de Sousa lembrou o cansaço e stress das campanhas eleitorais, desejando que o líder do Chega recupere, melhore e tenha juízo. Viagens Algarve. Organiza excursão no outono à França com passagem por Espanha durante 14 dias. Primeiro destino, Cidade de Lourdes, mundialmente conhecida como importante lugar de peregrinação católica. Baiona, próximo destino, cidade turística e muito festivaleira. Situada na região basca, esta baía deslumbrante, conhecida pela sua beleza, arte e gastronomia, não esquecendo do famoso presunto. Terceiro destino, Catedral Santiago de Compostela, um dos santuários mais procurados a nível mundial. Bordeaux é o próximo destino, conhecido mundialmente como a capital do vinho e terra de Samuel Champlain. Último destino em Toulouse, conhecida pela Cidade Rosa, a construção das casas em tijolo de terracota. Não desperdice esta oportunidade. Voo direto, hotéis, refeições, visitas, autocarro e guia em português. Telefone agora 514-277-1934. Viagens Algarve. Viaja consigo. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com o Colonial. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Voici Ribera Grande. Pour une simple occasion ou une grande célébration, ce vin portugais à la qualité remarquable conviendra parfaitement à ces instants précieux. Le vin portugais Ribera Grande pour vos petites et vos grandes occasions. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos.
Então, boa noite a todos, obrigado por todos terem vindo. É com grande prazer que acolhemos a advogada Sra. Judite Teodoro, que muitos de nós conhecemos, pois nós lemos as crónicas, os artigos muito interessantes que ela escreve nos vários mídias na diáspora. E foi um encontro que eu tive, há muito tempo que eu leio os artigos dela, mas foi um encontro que eu tive com ela em outubro, quando ela esteve cá, e eu tinha convidado a vir à Caixa um dia fazer uma conferência sobre este tema que é investir lá fora para nós. Então, investir nos Açores, que ela conhece bem, investir também em Portugal. E então, há muitos de nós às vezes temos aquela ideia, gostava de lá ir investir, mas como? Começa-se como? E é exatamente isso que ela vai falar hoje. Ela já há muitos anos que trabalha, que é advogada, tem uma equipa de 7 com ela baseada nos Açores. Então ela vai falar disso tudo hoje, mas agora então vamos começar como investir nos Açores e Portugal e como é que se começa. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, eu gostaria de agradecer à Paula, que é verdade, conhecemos-nos num evento no mês de outubro e a Paula disse-me exatamente que gostaria de me convidar para estar na Caixa, é uma honra, é um privilégio, agradeço a vossa presença, eu sei que numa quarta-feira à tarde queremos tudo menos estar a ouvir uma advogada ainda por cima de Portugal, mas mesmo assim vieram. Como a Paula disse, eu já estou a exercer há 3 décadas, há um bocadinho mais que 30 anos, e como qualquer português, existe sempre alguém da nossa família na nossa diáspora. Aliás, eu digo que o nosso país é do tamanho do mundo, porque nós saímos de Portugal e estamos em todo o mundo. E, sensivelmente, há 10 anos, noto que muitos dos nossos conterrâneos e até mesmo canadianos sem qualquer ligação emocional a Portugal querem investir no nosso país. Um advogado português pode trabalhar no continente, nos Açores, na Madeira. O sistema jurídico português, nós trabalhamos praticamente tudo online, processos de tribunal online, finanças conservatórias, certidões de nascimento pode-se pedir online, de óbito, de casamento. Um advogado com um chamado certificado digital tem acesso a muita informação. Vamos então de uma forma simples e sucinta, porque eu tenho experiência quando se fala muito, ao fim de 5 minutos já o switch off na cabecinha, e vou começar por Conference Investments Opportunity in Azores, Madeira and Portugal. Olá a todos, estamos na Caixa Desjardins Portuguesa. Hoje recebemos de maneira agradável, calorosa, a doutora Judite Teodoro, que traz uma mensagem. É uma palestra com os presentes para esclarecer como investir em qualquer ilha, ou seja, no arquipélago dos Açores, da Madeira ou no continente. Vamos então saudar a doutora Judite. Como está? Bem-vinda, doutora Judite. Muito obrigada. É tão bom voltar a Montreal. Parece que é Portugal. Numa outra forma, mas é Portugal da forma como sou recebida, não apenas por amigos, clientes e também pela comunicação social, pela forma calorosa como também receberam. Muito obrigada. Doutora Judite, acha que é pertinente esta mensagem de hoje? Como investir? Está bem esclarecido? Quem é que pode estar lá para fazer esse trabalho? Sim, eu noto que quem me procura está um pouco perdido, não sabe por onde começar e por onde acabar. A nossa equipa de escritório, para além dos serviços de advogado, da advocacia,
orienta o cliente. Se quer recorrer a comprar ou vender a propriedade, estabelecemos contactos com várias imobiliárias. Se pretende investir em Portugal, estabelecemos o contato com engenheiros, com arquitetos, com economistas e com gestores. Se quer construir, temos parcerias com várias empresas de construção civil, ou seja, um advogado tem que sair, na minha perspectiva, da sua caixa, do seu formato de lei e ir ao encontro da necessidade do cliente. E o nosso escritório é isso, virado para o presente e para um futuro próximo. E é um privilégio poder colaborar com o estrangeiro, no estrangeiro e também quando nos visitam em Portugal. Quem são então os interessados que querem sempre mais em termos de informação? É o que é canadiano vai investir, mas que fala também português, porque há casamentos mistos, ou os que saíram dos Açores e que há muitos anos não vão lá, ou têm ido, mas agora pensaram seriamente comprar uma casa, um terreno, como assistimos hoje aqui, pessoas que já estão a fazer. Quem nos procura? Descendentes de portugueses, canadianos sem qualquer tipo de ligação ao nosso país, mas movidos pela sedução de um país de sol, um país de brandos costumes, de baixa criminalidade, de baixa taxas e um povo caloroso que acolhe o estrangeiro como fosse da família. Quem nos procura são a old generation, ou seja, quem deixou o país há muitos anos, os seus descendentes e também o canadiano sem qualquer ligação e também o canadiano que absorveu a cultura portuguesa. Note-se que não foi só os portugueses que absorveram a cultura canadiana, mas também é uma via de dois sentidos. Também os canadianos, principalmente os que têm relações familiares, absorveram a nossa cultura, falam muito da nossa gastronomia, das nossas tradições culturais, religiosas. E mais do que o exercício da advocacia, tem sido um privilégio todo este enriquecimento pessoal. Muito recentemente, no voo que fiz de Ponta Delgada de Rodon, Montreal, o avião estava repleto de quebecois. Eu acho que eu e o meu marido éramos os únicos portugueses. The first thing is an emotional tie to Portugal because they want to be the same, they want to have the same citizenship as vovó and vovó. Then they come after to buy the house of vovó and vovó. Then they want to buy the next door neighbor. Then they want to build the hotel. Then they become entrepreneurs in Portugal. But who can be Portuguese? And they can be a Portuguese also. If you're married or you live in a common law, if you were born in Portugal, child or grandchild of Portuguese citizen, live in Portugal, was previously Portuguese and lost the nationality. I believe everybody here does not remember Salazar. Everybody knows who's Salazar? Yes. That was before the revolution, 1974. All the Portuguese that wanted to become Canadians or American or Brazilians, they have previously to lose the nationality of Portugal. Now these citizens can get back their nationality. Member of a Portuguese community abroad, under 18 years old, rendered relevant service to the Portuguese state community, descendants of Portuguese Separatist Jewish Timorese citizens. Regarding the Separatist Jews, everybody knows the conflict of Palestine and Israel. Portuguese government gave priority to the application of any descendant of Portuguese Separatist Jews to become Portuguese. Este trabalho árduo que se vem a fazer ao longo do tempo, a persistência, dá sempre fruto? Dá sim. Eu noto que o estar presente semanalmente e espero também fazer parte deste canal, mas isto é uma conversa que vamos ter, o estar
presencialmente todas as semanas nos órgãos de comunicação social, jornal, televisão, rádio, cria junto da comunidade uma confiança e aquele espírito de que a pessoa está cá e não vamos a Portugal, contratamos uns serviços de um advogado e depois lá longe, está muito longe, quando voltarmos para o ano ou daqui a 2 anos. Estar permanentemente, como disse bem, é um trabalho feito, é um trabalho sustentável, é um trabalho que tem retorno. E quanto ao nosso país, eu considero, sou um pouco crítica, tem sido feito muito pouco relativamente ao investimento estrangeiro, à captação do investimento estrangeiro. Não estou a falar de grandes investimentos, até porque o pequeno depois torna-se grande, e também o carinho e o apoio das nossas comunidades, porque não é vir cá, é estar cá, e isso é uma grande diferença. Estar com as pessoas, ouvi-las, sentir as suas necessidades e viver o que eu vivo quando cá venho, a Portugalidade de uma forma tão intensa. Eu, quando saio de Montreal, quero ser mais portuguesa. Mas há um laço que aprende ao Canadá, nós sabemos disso, porque falou do seu pai há momentos, onde há aqui o ponto de regresso. E todas as vezes que chega cá, cai-lhe sobre terra, verdade? O meu pai foi a segunda grande imigração, quando os jovens deixaram de barco os Açores e levou os sonhos e concretizou-os. Mas como era uma pessoa que eu considero... Para mim, o meu pai os pais não falecem, muito inteligente. Teve o cuidado, quando adquiriu a cidadania canadiana, de ir registando os filhos que nasciam em Portugal. E é por aí que eu tenho a dupla cidadania. E o passaporte canadiano abre portas. E essas portas, lembro-me do meu pai todas as vezes, aliás, lembro-me dele muitos momentos durante o dia, mas sempre que viajo tenho um orgulho muito grande pelo trabalho que foi feito por ele e também pelos outros fundadores que abriram caminho e que sofreram muito e que eu só senti a dimensão do sacrifício quando para cá vim. A língua, o clima, os costumes, eu só posso considerar aquilo que tenho muita sorte e uma enorme gratidão para com o meu pai e também para com a minha mãe, e um beijinho para o céu, porque eu sei que eles estão muito orgulhosos. Voltar ao Canadá é estar com o meu pai de uma forma mais estreita, de uma forma mais íntima. Where to obtain Portuguese citizenship? Consular areas. I know everybody has not the best experience in the consulates. Citizenship in Portugal, civil registry office, online platform that's exclusive to lawyers. Going back to become Portuguese, a lot of applicants ask in our office to become Portuguese. The only documents they have to provide us is the birth certificate of Canada, and we will take care of everything online, and the applicant will have access with the password to the status of the application. To buy a home or a property in Portugal with or without a Portuguese identification, I will explain the tax benefits, the Portuguese tax law, the transfer land taxes, and recently the government approved a law called Urban Simplex. Portugal does not discriminate if you are a foreigner, if you are a resident, or if you are a Portuguese. Everybody is equal in terms of paying taxes. And you pay transfer land taxes according to the amount of the closing. But there is always a flat taxes, it's called the stamp due, it's 0.8, but transfer land taxes, it's depends on the amount of the business.
And you have to have, that's why you should hire a lawyer or solicitor to see if all the if the documents are properly, like the registration, energy certificate, license of the property issued by town hall. Of course, if you want to do all of this with no certification, the law makes that possible. However, that's a risk. Aqui mesmo há muitos desses que foram os que desbravaram o caminho, fundaram esta caixa onde a recebe hoje. É verdade, a Caixa, eu tive recentemente um cliente que me falava Caixa, Desjardins, e eu não entendia. Só entendi a dimensão do banco Caixa quando cá cheguei e toda a história. Isto é mais que um banco, como é um contador de histórias. E para além de ser isso, é também orgulho da comunidade portuguesa e de todos aqueles que já partiram, dos que estão e dos que ficarão. É um pouco, para não dizer muito, da história, da astúcia, da coragem do que foram e somos os portugueses. Este fim de semana temos a festa do Senhor Santo Cristo, onde vai ter uma grande oportunidade para juntar todas estas peças e reuni-las da melhor forma, porque é trazer a informação e saborear daquilo que é uma tradição açoriana. O Senhor Santo Cristo dos Milagres faz parte da marca identitária dos açorianos. Quando o açoriano imigrou também com ele o Senhor Santo Cristo. E o Senhor Santo Cristo é alguém para quem as pessoas ao longo do ano escrevem cartas. O reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo em Ponta Delgada diz que lê mais que 2.000 cartas por ano e responde. E as cartas dirigem-se ao Senhor Santo Cristo como fosse uma pessoa de desabafos, e eu sou muito crente do Senhor Santo Cristo, ex homo. Ele olha, intimida, entende, abraça e está connosco. E eu venho cá sentir isto em Montreal, numa terra que diz muito, que disse muito ao meu pai. Eu não tenho poderes de omnipresença como o Senhor Santo Cristo dos Milagres, mas tenho o poder de amar. E eu sentirei esse amor não apenas pelo Senhor, como também por todos os fiéis que vão integrar o cortejo religioso. I'm going to explain a service that we have in Portugal that I believe Desjardins will not have it. Banco de Portugal, it's a bank who supervises all the banks in Portugal, create a credit intermediary. It's a legal person who participates in the process of granting credit and who, in accordance with authorization by the Bank of Portugal, can provide different service. A credit intermediary, it's an outsider of the bank that will get the best credit for yourself. So let's imagine you want to invest in Portugal and you need €250,000. It will go all the banks and get the best rate, the best conditions, so the client will not have to spend time with the banks. And this service is free because the bank will pay the credit intermediary. In Portugal, banks, and my husband is a former bank manager, is trying to avoid the employees and trying to hire outsources service in order to have more profit and less costs. That's not very nice, but also I have other types of clients. They prefer that part. Paula will be happy. Foreign credit to invest in Portugal. People tell me, no, I'm going to use my bank in Canada and I am going to pay all the costs with my sources in my country. And that's good because also
that makes use of the lines of credit granted by their resident banks, repaid in the currency of their country of residence. They wait for the most favorable exchange rate. The other part, to get a loan in Portugal, that has been really run. People prefer to have the service for free in Portugal. This part is building. Everybody knows that Portugal belongs to EU, and in this case EU has some subsidies to all the members, to all the states members, and we will have in Portugal Building 2030, boasting sustainable and integrated investment. What is that? They have some objective, I put it 6, but encourage growth via strategic investment, cooperation, integrated planning and compliance, creating new business of improving existing nodes, leverage the Azores' many competitive advantage, maintain leadership as a sustainable tourist destination, foster the transition into high growth sector, creating of stable, sustainable employment, carbon neutrality, and transformation and digital inclusion. They are incentive system. This is not only for big investments, this is also for local economy basis and small business. And for local economic basis, we have structuring business, project in sectors towards domestic demands. And we have the Young Investors Company by young entrepreneurs and small business economics and social cohesion. This has been very important too, especially for young people. They buy tuk-tuk, you know what's tuk-tuk? And yes, and you can apply for that. Trails, so many business that are growing now, and the young people apply for this subsidies. General requirements: be legally constituted and duly registered in Portugal, comply with Portuguese legal requirements as not closed activity in EU, enough financial resources, promote good environment and social practice, not in insolvency, debt or injunction proceedings. I will tell, like, let's imagine that you would like to invest $1 million in Portugal. Once you start the project in the City Hall, you can submit immediately the project. And according to the relevance of the project, you can get until 55% of subsidies, and the other 25% you will not pay interest, and the rest you will pay low interest in the bank. So basically, and if your investment it's in old part of the cities, you also will have an additional subsidies, which is you will be free of taxes. So normally my clients hire a person that will do the project, investment project, and how much will be the money that you will pay. A lot of foreigners look for this, especially from Asia, because we don't have any restrictions for nationality. So if citizens from China or from India, if they can apply for this, and this has been, especially for them, very good. Este ponto de dupla nacionalidade é a cidadania que o vosso escritório também trata, não é verdade?
Nós tratamos da aquisição de cidadania portuguesa porque o governo português proporcionou uma plataforma exclusiva a advogados em que nós podemos pedir a cidadania portuguesa em nome dos clientes e é-nos atribuída uma password e o próprio requerente acompanha todo o processo e isso dá uma tranquilidade muito grande, não tem que esperar quando for a Portugal ou então pelos serviços consulares próximos das áreas de residência. E é muito bom que agora a doutora Judite juntou-se a nós, está no Livro do Galo. O Livro do Galo que lhe dá também essa presença, onde as pessoas podem procurar ajuda, não é? É verdade e é para continuar. Aguardo pelo convite para o Livro do Galo 2026. Olha, isto é rico em termos de informação e entrar no contexto de ser uma família também portuguesa no Canadá. É verdade, é o que eu sinto, estou em família, obrigada, muito obrigada. E obrigada a si também por ter esclarecido esta sala e será assim muito bem-vinda à sua terra também. Muito obrigada, até domingo se Deus quiser. Até já. Até já. Contactos para tudo, ou seja, um economista que vai dar tudo sobre o que necessita para o projeto. Temos o arquiteto que vai fazer o estudo e depois temos os contactos com várias empresas de construção civil que vão nos apresentar o orçamento. Isso não é um serviço de escritório, nós damos os contactos. E se posso sua questão? E esse tem limites as subvenções têm limites, porque é para a Europa toda, mas tem a subvenção de pontos, já não tem mais? Não, depende do investimento que quer. Os tuk-tuks é pequenino, não há limites. Ora, tivemos então uma palestra conduzida pela doutora Judite, que a traz para esclarecimento em investimento nos Açores. Eu vou perguntar à Marina, que está a assistir a esta conferência, o que é que achou desta palestra? Acha que é importante nesta altura investir nos Açores ou está fora de questão? Não, está muito na questão para o meu caso, que estava... Desde o princípio do ano, sempre pensei um dia que ia voltar aos Açores, não sei de que maneira ou fazer o quê, mas fui lá há 2 anos atrás com o meu namorado, ele não é dos Açores, não é português, mas ele fiquei encantado e 3 dias depois temos que fazer uma coisa aqui para a nossa pensão. E em janeiro começou outra vez na minha memória isso e comecei a fazer pesquisas e tudo, mas não sabia por onde começar. Então hoje foi perfeito responder às minhas perguntas. Agora tenho uma pessoa ou uma equipa para se ocupar sim, porque tenho o meu trabalho aqui, então não posso me dedicar a 100% a fazer isso. Então de saber que uma pessoa ou um advogado ou uma equipa pode me acompanhar neste investimento vai ser muito bom. Visto que a Marina nasceu nos Açores, decidiu que ao pensar atrás, é a terra de onde partiu, mesmo se já deixou quase 40 anos, não vai muito distante. Não, e as pessoas perguntam-me, mas moras aqui muito mais, mas sempre ficou lá o meu... Somos 6 irmãos e sou eu que sempre tenho a ideia de, voltar aos Açores e ficou um bocado do meu coração lá. Então era claro que um dia ia fazer alguma coisa, mas não ia voltar, sim. O que é que acha que seria bom para si investir? É comprar uma casa, negócio? Não tenho ideia precisa. Eu pensei em primeiro comprar um terreno, porque, tenho trabalho aqui antes de chegar à pensão, mas com a palestra de hoje vi que tinha outras oportunidades. Tenho o meu namorado que trabalhou na restauração, na construção, então hoje disse, se calhar vai além do que eu pensava, só de começar com o terreno, mas outras indústrias. Então, certamente no final deste encontro vai falar um bocadinho com a doutora Judite. Já falou, já avançou um bocadinho. Não. Sim, já falei com ela, perguntou-me algumas coisas e agora vou comunicar com ela para continuar o meu projeto. Sim. E acha que há alguma ilha de preferência para se investir ou já está destinado àquela que mais gosta? Eu nasci em São Miguel e não tive ainda a oportunidade de ir nas outras ilhas.
É claro que o meu coração gostaria que fosse de onde eu nasci, de onde eu cresci, até os 10 anos, mas estou aberta não, pelo menos um terreno em São Miguel e vou ver as outras ilhas, mesmo em Portugal, porque já fui lá 3 vezes também no continente e tem lugares maravilhosos. Então aconselha quem ainda não fez essa decisão, que é uma boa decisão a fazer. Sim, aconselho, porque sabemos aqui, tudo o que podemos fazer, tem investimentos aqui, mas quero ter um pé na Europa e a partir da minha ilha onde nasceu, que é o paraíso, não é? É o paraíso. Muito boa sorte. Obrigada. Quem não conhece a menina da rádio, Glória de Sousa, hoje também veio assistir a esta palestra da doutora Judite Teodoro. É uma conterrânea e é também uma esclarecedora para investir nos Açores. Glória, o que é que tu achaste? Eu achei essa palestra fantástica. Eu já conheço a Judite já há uns bons tempos, ela também faz parte do meu programa com o Cidadão e a Lei Portuguesa, mas agora esta parte não conheço. E sabes uma coisa que é muito bem, é que ela tem um inglês muito fluente e, para além do nosso português, claro, e também todos os seus colegas que trabalham para ela também falam um inglês que é muito bom para o imigrante, para aquele que não sabe falar a nossa língua portuguesa, não é? Achas que a mensagem dela passou bem? Aquilo que ela transmitiu hoje pode dar fruto naqueles que realmente pensam bem nos Açores? Que seja nos Açores, continente ou Madeira, como ela diz, é Portugal, sim, porque nós estamos cá, muitos de nós podemos pensar que as leis de cá são as mesmas de Portugal e não é. As facilidades, e hoje Portugal tem muito mais para oferecer, talvez é muito mais simples hoje para investir em Portugal que talvez há uns anos atrás. E as vantagens que nós temos, que não tínhamos antes, são informações que nós não sabíamos. Eu não sabia umas, mas não sabia outras. E ela foi muito clara nesse aspecto. Olha, se tu tivesses que investir, o que é que tu achas que irias fazer mediante o que ouviste? Primeiro ia informar-me os meus juros, não era? E uma coisa que, por exemplo, comprar terreno, sim, construir. O irmão, que já está ali no avanço. E eu também, eu investi, mas foi noutro sítio, foi no continente, não é? Tu és meia continental, no sentido? Não é por ser continente. Eu também não vamos construir uma casa em cada canto do mundo. Eu não sou, sobretudo para a minha idade. Já tenho uma casa de férias, não preciso também de construir noutro sítio. Isso é o meu caso, mas não o caso de todos. E o que é que eu sugiro às pessoas mais jovens do que eu? Esta é uma boa questão. Investem, porque se investiram hoje, vão ganhar muito mais daqui a anos. Eu acho que é um investimento que dá mais lucro do que dinheiro no banco a dormir. Nesse sentido, sim. Pode rentabilizar, não é? Muito mais, muito mais. Olha, tu olhas para os Açores de que maneira? É pela beleza? É pela modificação que os Açores têm tido estes últimos anos? Tem transformado bastante? A beleza, eu sempre apreciei a beleza, mas com o desenvolvimento e a maneira que eles estão agora a receber, as pessoas têm uma mente mais aberta e o serviço é muito, muito mais do que antigamente. Dá gosto de lá ir. Olha, não te preocupas também o quanto os Açores era sustentável? Não tens medo que ele perca, porque há tanto turismo, as coisas mudam. Há que pensar também nessa parte. Medo? Bom, também não vamos dramatizar as coisas. Sim, é preciso ser prudentes, sim. Vamos falar na Madeira. A Madeira há quantos anos recebe turistas? Modificou, não é? Mas as pessoas continuam a lá ir.
Os Açores não vai modificar de um momento para o outro, não é? A natureza sim, a natureza devemos preservar a natureza sim. Sim. Então tu estás a pensar em investir ou foi um prazer de encontrares uma amiga? Foi um prazer encontrar uma amiga, gosto que me falam dos Açores, fico feliz quando falam maravilhada e fico também maravilhada quando vejo as pessoas ir visitar os Açores. Como disse a advogada Judite Teodoro, no avião eram 2 ou 3 portugueses e o resto eram estrangeiros e havia muito quebequense a viajar. Para mim é uma coisa que não se ouvia na minha geração e mesmo não se ouvia talvez há uns 10 anos atrás. Sinto-me feliz quando alguém escolhe os Açores para visitar. Para mim é um orgulho como micalense, como açoriana e como portuguesa. E desejo tudo de bom aos Açores e a qualquer parte de Portugal. Até Portugal continental também. Ou Madeira, sim, nunca fui à Madeira, mas é um sonho meu, um dia tenho que ir à Madeira. A nossa cultura é rica. Ainda bem que foi um bom momento para ela trazer aqui uma mensagem que é rica e é produtiva para quem assistiu. Sim, olha, foi isso mesmo, é produtiva, foi muito produtiva essa conferência hoje. Parabéns, Glória, obrigada. E tu vais também ter tempo de falar com a doutora Judite no teu programa? Sim, amanhã, quinta-feira, ela vai estar no meu programa às 7 horas, sim senhora. Felicidades, Glória. Obrigada e para vocês também. Ora, mais uma assistente que esteve a acompanhar esta palestra da doutora Judite é Isabel Lima. Olá, Isabel. Boa tarde. Mais uma vez, o que achaste deste momento de esclarecimento sobre investir em Portugal ou nos Açores? Tu, como açoriana, já estou a ver que tiveste com ideias que podem ser favoráveis à tua linha de pensamento. Para dizer a verdade, aquilo foi uma informação muito importante, porque a gente vive aqui num país com muita abundância, mas o Portugal é um país com muitas oportunidades e aqui já está tudo feito. E lá a gente temos o caminho aberto para qualquer uma ideia que a gente tem, um sonho que a gente tem, não gosta de fazer aqui, porque é que não se faz lá? E gostava de fazer uma empresa lá ou ter um projeto lá que é para, dar-me razão para ir lá muito mais vezes e também dá razão para os meus filhos também que querem ir para lá. E aquilo é um outro tipo de vida completamente diferente. Tive muitos anos sem ir a terceira, só fui quando eu era nova com meu pai 2 vezes. E toda a gente dizia, tu só queres ficar lá porque estás de férias. E quando fui para trás há 3 anos, que eu tive 34 anos sem ir lá, aquilo deu-me com... Tocou-me muito, sabes? E disse, não, eu não gosto da terceira ou dos Açores por causa das férias. Eu gosto de estar aqui porque me sinto na minha casa e me sinto no meu país. Imagina ser aqui, mas eu sempre... A minha família é lá, o meu país é lá, a minha terra é lá. Então, por que é que eu vou fazer outras empresas aqui quando posso começar novas lá? Que tem muita oportunidade. Olha, o que é que tu pensas que seria favorável para começar a investir? Seria num terreno? Seria na compra de algo que pode trazer-te rentabilidade? Tudo depende do que é que a gente quer fazer. Toda a gente tem um sonho diferente. Alguns é com comprar terras e fazer casas para fazer alojamento de turismo. Outras pessoas é para abrir uma empresa, um restaurante, uma pastelaria. Isso é que é ali que a gente temos a oportunidade, porque eles precisam, eles já têm, mas também precisam de mais. Tem muito turismo agora, pois as portas estão abrindo nos Açores, porque eu sou dos Açores. Mas quando eu vou lá de férias, os turistas estão sempre à procura de outras coisas. E a gente, com as noções daqui que a gente tem e a vida que a gente temos aqui, a gente temos também mais a oportunidade de ter mais ideias que falta lá, para a gente trazer para lá, para fazer empresas, para dar trabalho àquelas pessoas que estão lá também. Que eles estão à procura. Também não é toda a gente que quer trabalhar em vacas, não é toda a gente que quer trabalhar só fazer casas ou na terra. Pois estas oportunidades que a gente tem lá vai dar mais oportunidade para o nosso pessoal lá. Achaste importante este encontro?
muito importante, porque estas informações já estão na internet, mas não é toda a gente que vai ver. Eu já sabia porque já tinha ido na internet, porque já tinha ideias, mas eu acho importante que muita gente ainda tem aquelas ideias antigas que é só uma terra, uma casinha e é só. Mas agora as pessoas têm que saber que têm que ir lá, têm que ver qual é a oportunidade, abrir a mente e ter ideias novas. Faz uma diferença. Muito boa sorte. Muito obrigado. Terminamos então com a palavra da Presidente do Conselho de Administração, Paula Bernardino. Vamos então perceber, Paula, que tivemos uma recepção à doutora Judite Teodoro, pertinente esta forma de esclarecer bem e claramente todos os que estiveram presentes. Sim, pertinente, porque o foco da apresentação dela, que eu tinha falado com ela aqui há uns meses, quando eu a tinha encontrado, era mesmo sobre as oportunidades de investimento, claro. Falar de investimento numa casa de instituição financeira faz sentido, e eu acho que depois eu também, antes de começar, já tinha ouvido certas pessoas que vieram, que me diziam: estou interessada, sempre me interessou esta ideia, este assunto de investir lá nos Açores, em Portugal, mas não sei como. E claro que ter uma pessoa assim profissional como a doutora Judite Teodoro ajuda muito em esclarecer um pouco as coisas, que a gente temos aquelas ideias na cabeça e ela vem e ela explica de uma maneira que é fácil de compreender. O que é que existe, como é que ela pode ajudar. Eu acho que há muita gente que saiu a dizer: bom, realmente o meu sonho, as minhas ideias podem ser realizadas com a ajuda de alguém que lá está, que percebe melhor as coisas. Como ela disse, é um advogado ideal para ajudar nos serviços de cada um. Muitas vezes estamos tão ocupados e os advogados tomam mediante o conhecimento, mediante a vida do cotidiano, que podem trazer resposta àquilo que há à distância também. Pois é, e ela tem muita experiência com a diáspora, como ela disse, ela trabalha muito com a diáspora, tanto ali nos Estados Unidos como aqui no Canadá, vem cá a Montreal várias vezes. Ela também partilha muito os conselhos dela. E também o serviço dela também tem várias, ela própria põe os seus contactos ao serviço dos clientes, que eu também acho interessante, e eu acho que isso é sempre importante, ter alguém com quem a gente pode ter confiança nestes assuntos. Ela agora também faz parte da família do Livro do Galo. Quem tem essa necessidade, temos sempre livros do Galo aqui na caixa, onde pode, de uma forma clara e que se pode tocar com as mãos e ver a forma como é rápida em entrar em contacto com ela. Exatamente, ela é muito rápida. Nesta apresentação ela fez um esquema e disse: sim, muito bem, vamos começar a avançar, fazer a promoção. E ela chegou, tinha feito já a apresentação final dela, chegou cá. E depois o que também é interessante é que ela exprime-se muito bem, tanto em português e em inglês. E nós temos muita gente aqui, membros da Caixa e não só, que também estão mais à vontade no inglês, a nível dos negócios, e também é a pessoa ideal para isso. É para muitos fins que se pode procurar a doutora Judite, desde investir, desde ajudar mesmo na situação da cidadania, porque ela foi clara nisso, explicou, e isso é uma grande ajuda. Quando estamos à procura, está lá alguém que conhece e sabe como fazer. E vimos hoje, ela deu aqui também aquele exemplo de se é mais vantajoso, às vezes, uma doação ou uma compra. E aquela história o que se paga às finanças e não só, e ela pode ajudar nisso. Também falamos de uma parte, ela disse-me antes de ir embora, vamos falar mais eu e ela sobre isso, investir, mas a nível filantrópico. E isso é uma coisa que eu já sei que nos Estados Unidos há aquela quarta, quinta geração que está muito bem estabelecida lá nos Estados Unidos, que tem muito dinheiro e que ultimamente tem um projeto e que fazem donativos, mas grandes donativos, estamos a falar de milhões, para as universidades em Portugal, para também partes de departamentos hospitalares em Portugal. Será que também seria alguma coisa que podia ser interessante aqui no Canadá? Porque também a nível fiscal
é vantajoso para a pessoa que faz o donativo e depois, claro, as instituições que vão receber da diáspora que está fora. E é preciso ser bem compreendedor ao nível de perceber que a modalidade daqui não tem nada a ver com a de lá. Exato. E mesmo aquilo que ela explicou em relação ao continente e aos Açores, ou a Madeira, as taxas são completamente diferentes. É isso. Então eu acho que a grande conclusão também, eu acho que as pessoas que estiveram cá hoje, é que sim, se querem investir é possível, há vários programas, ela falou, não é só a compra, também podem ter projetos de empresas, mas também, afinal, a grande conclusão é de ter alguém que nos ajude nesse processo. E ela estava cá, mas ela depois também apresentou o vídeo, as pessoas com quem ela trabalha são 7, no total há pessoas de experiência, profissionais, que podem ajudar quem está interessado em ir lá investir. Obrigada, Sra. Presidente. Continuação de muito sucesso à Caixa Desjardins Portuguesa por ter recebido de braços abertos uma cidadã que vem ao encontro para dar um esclarecimento melhor a esta comunidade. Obrigada, e este foi o primeiro encontro. Claro que haverá mais quando ela estiver disponível cá em Montreal para continuar a falar sobre esse assunto de investimento e finanças. Obrigada. Obrigada. É assim que terminamos este momento para a apresentação e tivemos esta recepção que foi dada à doutora Judite Teodoro para dar uma palestra aos presentes como investir nos Açores e, é claro, também na Madeira ou no continente e possivelmente também para outros fins de sua necessidade. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível.
Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão, vinho branco, agora em lata.